Fala galera, fala meus amores, meus queridos, professor Thiago aqui para ajudar com mais uma questão, ajudar a interpretar mais um tema muito importante para a química, que é a isomeria plana, que vai acontecer na química orgânica. Mas antes de começar, dá uma olhada aí embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, fala para seus amigos, mostra para todo mundo esse material porque tá show de bola. Vem comigo, galera! Só para dar uma situada rapidinho, só para interpretar o assunto, tá? O que é isomeria? É o fenômeno que ocorre entre compostos que possuem a mesma fórmula molecular, lá na química orgânica, tá bom? Especificamente na isomeria plana, vou trabalhar os casos em que a diferença entre os isômeros, a diferença entre as moléculas pode ser compreendida a partir da representação plana delas. Por exemplo, isomeria plana de função. São compostos que apresentam a mesma fórmula molecular sempre, porém funções pertencem a funções orgânicas diferentes. C3H8O. Nesse caso, eu consigo montar um álcool, que é o propan-2-ol, mas também consigo montar um éter. Tem a mesma fórmula molecular e pertencem a funções orgânicas diferentes. Posição. Vão ter a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função orgânica, mas apresentam posições diferentes para ramificação, grupamento funcional fora da cadeia, para insaturação. Aqui, ó, but 1-eno. A dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Aqui, but 2-eno. A dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Tá? Isomeria de cadeia. São compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função orgânica, porém apresentam tipos de cadeias diferentes. Com o C3H6, por exemplo, eu posso formar um composto de cadeia aberta, que é o propeno, mas também consigo montar um composto de cadeia fechada, que é o ciclopropano. Ou seja, mesma fórmula molecular, cadeias diferentes. Metameria é um caso especial. Você tem o deslocamento do heteroátomo dentro da cadeia. Ele vai andar aí por dentro da cadeia. Repara que tem uma sutil diferença aqui, ó. Se você perceber, eles têm a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função orgânica, porém a posição do heteroátomo, que é o oxigênio, está diferente dentro da cadeia. Eu tenho aqui 2 carbonos antes do heteroátomo e aqui 2 carbonos depois do heteroátomo. E nesse caso aqui do lado, olha, eu tenho 1 carbono antes do oxigênio e 3 carbonos depois. Repara que a posição, a localização do heteroátomo aqui dentro, ela muda. Então, esse caso específico é chamado de metameria. E a nossa estrela que vai ajudar muito na questão é a tautomeria, que é o equilíbrio dinâmico. Tá? Acontece com aldeídos e cetonas. É um equilíbrio dinâmico, é chamado de caso cetoenólico ou aldoenólico. Por exemplo, nesse caso do C3H6O, ó, eu vou ter aqui o quê? Um aldeído em equilíbrio químico com quem? Com o enol correspondente. Ou seja, eu vou ter um equilíbrio químico nesse sistema, o hidrogênio vai passar para cá e a dupla para cá. E aí você vai ter o enol. Isso acontece com aldeídos e cetonas em sistema aquoso. Tá? Aldeído e aqui o enol. Tiago, qual que é mais estável? Aldeídos e cetonas são muito mais estáveis do que o enol correspondente. Tiago, mentira! Como que eu vou entender isso na questão? Olha lá, questão que foi trabalhada no Enem Digital de 2020. Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração dos feromônios para o uso agrônomo no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios, ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero seja o potencial substituto. Tá aqui o composto, então, representado para vocês. Dá uma olhadinha. Com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Então, ele te deu o composto e ele quer o tautômero. Tautômero é o isômero no caso da tautomeria. O composto que ele te deu é esse aqui, ó. Olha o composto que ele te deu. Repara que ele fez questão de escrever esse hidrogênio aí para você, meu amor. Ó. Pá. Dupla OH. É um equilíbrio dinâmico com o tautômero dele.
que vai acontecer nesse caso? A dupla vem para a cadeia e o hidrogênio vai lá para o oxigênio. E aí você tem, então, a estrutura do seu tautômero. Nesse caso. Qual é a resposta certa? Qual é a estrutura que mostra exatamente esse tautômero? Ah, Tiago, eu poderia botar o hidrogênio aqui? Até poderia, mas o hidrogênio pode ser omitido, ele pode ser escondido na representação das cadeias carbônicas quando você bota essa notação em bastão, quando você representa com bastões as ligações químicas. Tá? O hidrogênio pode ser escondido sim. Então, consequentemente, o nosso único gabarito possível é a alternativa C. Tá bom? Todos os outros compostos ou não respeitam o caso de isotomeria ou não apresentam sequer compostos com a mesma fórmula molecular. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Fui!